Deus abençoe, pastor, e te use. Amém. Graça e paz, amém? É que ao vivo, gente, é assim mesmo, né? A gente vai consertando, a gente vai conversando, a gente vai falando. Ao vivo é assim, não tem jeito. E a gente vai acertando todas as coisas, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Quem ama Jesus aí? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quero pensar com os irmãos nessa noite, com a igreja de Jesus, sobre esse tema que você já viu, tá? Que vocês, os que estão aí que já viram o tema, honrar a Deus é corresponder ao seu amor. Honrar a Deus é corresponder ao seu amor. Convido você a curvar a tua fronte, vamos orar. Pai, conceda-nos a graça e a bondade e o favor, para que possamos, Senhor, nessa noite, neste momento, ouvir da tua voz, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que a tua palavra, ela não penetre apenas no nosso intelecto, na nossa razão, mas que ela atinja a nossa alma, que ela atinja o nosso interior e produza mudanças e transformações, em nome de Jesus. A gente vai ouvir uma canção que você já conhece, mas gostaria que você ouvisse ela com uma atitude de adoração, de um coração adorador, que reconhece o benefício que Deus fez por cada um de nós. Bem mais que as forças, poderes e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável
improvável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Ele morreu por mim, Ele morreu por cada um de nós. Seu amor é incomparável, seu amor é inigualável, seu amor é único, não existe outro. Amados, pensando sobre essa honra que nós devemos retribuir ao Senhor, em corresponder a esse amor. Eu penso que muitos de nós aqui já passamos e já vivenciamos a situação de que um dia nas nossas vidas nós procurávamos por algo que não sabíamos o que era. Eu creio que muitos de nós podemos dar esse testemunho, que existia um vazio existencial, não sabia o que era, e tentou completar com muitas outras situações da vida, mas nunca atingiu e nunca completou, porque existe um espaço, um vazio, você já deve ter ouvido isso, de que só Jesus pode preencher, é só Ele. O início da vida cristã, ela se encerra um ciclo em nossa vida e se inicia outro. Ela encerra o ciclo da busca por algo que não sabíamos o que era, mas ela inicia um tempo, que é um tempo agora de viver uma vida voltada para Deus. E isso é tremendo e maravilhoso. No curso que nós estamos vivendo, os homens, cadê os homens que fazem o curso? Aê! Como é que a gente faz? Yes. Vamos repetir esse negócio de novo aí que ficou feio. Como é que é? 1, 2, 3. Melhorou. Edwin Cole, que é um dos idealizadores do programa todo, ele diz o seguinte, num dos seus cursos, O Homem ao Máximo, que Jesus, ele é o salvador da nossa alma, ele é o salvador do nosso casamento, das nossas emoções, da nossa mente, do nosso trabalho, dos nossos estudos, dos nossos filhos. Ele é o salvador de todas as coisas. Ele não salvou apenas a nossa alma. A sua obra salvífica, ela é completa, ela é plena, ela é em todas as áreas da nossa vida. Não é somente numa situação, mas em tudo aquilo que você pode imaginar. A palavra salvação, ela vem do grego sotéria, por isso que a palavra soteriologia, eu estudo acerca da salvação, e dentro dessa palavra ele indica salvação, libertação, preservação, segurança. Ele salva no tempo presente, nos salva do maligno, nos salva das situações que nós nos encontramos, nos salva do pecado, nos salva da penalidade, e para o futuro nos proporciona a soma de benefícios e bênçãos que os redimidos, somente eles terão na eternidade. Isso tudo Ele nos proporcionou. Isso tudo nos leva a pensar e a refletir como eu tenho refletido, como eu tenho honrado a tão grande amor recebido. Tem um amigo, pastor Sérgio, ele diz o seguinte: o começo da vida cristã não é um evento isolado, é o início da história que se escreve dia após dia.
É quando deixamos de viver para nós mesmos e começamos a viver com propósito. Jesus não nos chama para sermos perfeitos, mas para sermos discípulos, aprendizes, caminhantes, filhos. Se você está nesse começo, celebre. Se você já caminhou um pouco, volte ao ponto de partida e redescubra a beleza do primeiro passo. Porque todo dia é a nova chance de viver com quem foi chamado, transformado, ensinado, acompanhado. Devemos viver uma vida cristã que celebra o primeiro amor todos os dias. O B, ele gosta muito de cantar Primeiro Amor. Eles subiram, né, lá para o louvor, e lá no Manaim. E ele gosta muito de cantar o Primeiro Amor. E é algo que nós devemos ter em nossa mente, porque isso é algo muito bom. Nós nos lembrarmos, não sei quantos daqui vão se lembrar de quando encontrou Jesus, quando teve a sua primeira experiência, a experiência de entregar a sua vida a Jesus, o primeiro contato, o primeiro momento, a primeira pessoa. Não sei se você se lembra da primeira pessoa, ou seja a pessoa, ou foi num contato de um rádio, de uma palavra, de um folheto, mas que você se lembra fielmente daquele momento ímpar, onde o Senhor tocou no seu coração. Esse momento deve ser celebrado, esse momento deve ser vivenciado, esse momento deve ser todos os dias trazido à memória, porque a gente precisa ter um coração grato, dizer: Senhor, um dia o Senhor me alcançou. Aqui eu estou olhando daqui, estou vendo uma história dessa que aconteceu, de uma experiência de irmãos que estão aqui no auditório, onde foram levar foram num estabelecimento comercial, e desse estabelecimento comercial o irmão pegou e falou de Jesus para eles, e de lá, daquele problema que aconteceu, um defeito que tinha em algo que ele precisou levar naquele estabelecimento para consertar, Jesus estendeu a mão, fez um convite, e eles estão aqui hoje servindo ao Senhor. Isso é tremendo. Vocês sabem que eu estou falando de vocês, né? Ergue a mão. Podem levantar a mão. Isso. Não fica com vergonha não, pode levantar a mão. Lá na igreja do PIM, lá na oficina do PIM, o carro deles quebrou, eles foram lá para consertar o carro. O PIM falou do amor de Jesus para eles, e eles estão aqui servindo, já são até intercessores da casa do Senhor. Isso é motivo para celebrar. Eles se lembram o dia que foram levar o carro quebrado. Tem coisas, queridos, que qualquer situação, ele muda a história da tua vida. O Senhor é mestre em mudar a história da nossa vida. Até situações que você dizem, é uma situação de aborrecimento, é uma situação de tristeza, é uma situação de contrariedade, mas Ele pode mudar a história da tua vida em toda e qualquer situação. Nunca perca a esperança de que você serve a um Deus amoroso, um Deus que te salvou, um Deus que te libertou, e você deve ser grato e honrá-lo todos os dias da sua vida, porque o seu amor foi estendido até você. Muitos já tiveram a experiência de um amor não correspondido, não é assim? Nem vou perguntar, nem vou pedir para levantar a mão, fique em paz. Quantos daqui já não saíram frustrados de um relacionamento? Porque tiveram um amor, e esse amor era genuíno, esse amor era sincero, esse amor era verdadeiro, mas você não foi correspondido a esse amor. Isso é extremamente frustrante, extremamente frustrante. Tem pessoas que não se recuperaram disso até hoje. Tem pessoas que carregam isso no seu coração, porque não conseguiram se refazer daquele amor não correspondido. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus conhece o teu sentimento. Porque segundo a palavra, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece isso? O Senhor amou a humanidade ao ponto de entregar o seu Filho por amor a toda a humanidade. Mas muitos ainda hoje que não corresponderam a esse amor.
O Senhor está aguardando muitas pessoas reconhecer esse amor, reconhecer esse ato de amor através da pessoa de Jesus Cristo. E Ele ainda está aguardando. E muitos ainda têm o seu coração endurecido, porque não creram na palavra, não entregaram as suas vidas a Jesus, não reconheceram quem é o verdadeiro Salvador. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios algumas situações das quais o amor nos nega a fazer. Situações das quais que por amor ao Senhor eu devo me negar a fazer. Quando ele vai dizer a respeito do amor, algumas situações ele aponta: olha, você isso tem que tirar da sua vida. Você não deve fazer isso. 1 Coríntios vai dizer: porque eu honro ao Senhor, eu amo. E porque eu amo, eu nego a praticar as ações que não agradam ao Senhor. E ele diz lá: não arder em ciúmes, não se vangloriar, não ser orgulhoso, não se conduzir inconvenientemente, não procurar os interesses, não se exasperar, não se ressentir do mal, não se alegrar com a injustiça. Quando eu amo ao Senhor e eu honro ao Senhor, eu procuro fazer aquilo que lhe agrada, eu procuro andar alinhado ao seu querer, à sua vontade, porque a palavra do Senhor, Ele não nos dá mandamentos, regras e todas essas situações e ordenanças apenas por mandar. Isso não é apenas regras institucionalizadas para mim colocar na minha cabeça e ficar com isso guardado e gravar apenas só para mim ter na minha mente. Mas isso o Senhor quer, obedeça a isso, porque eu tenho grande propósito na sua vida, e eu quero mudar a sua história, eu quero mudar o seu caráter, eu quero mudar o teu ser, eu quero te abençoar. Essas coisas existem para guardar o nosso coração, porque o nosso coração é tão enganoso, o nosso coração é tão falho, o nosso coração é tão impenitente. Fyodor Dostoiévski, ele vai dizer o seguinte, uma coisa muito interessante, que o mal vem de dentro, do orgulho, da negação do amor, da recusa em reconhecer a própria culpa. E ainda assim, mesmo em meio a essa escuridão, ele acreditava na redenção. A graça, dizia ele, pode surgir até no coração mais perdido, porque o amor e o sofrimento são instrumentos pelos quais o homem se reencontra com Deus. E ainda ele dizia, amar um homem, mesmo no seu pecado, esse é o maior milagre. Dostoiévski dizia isso, amar o homem no seu pecado. Quantos de nós temos parentes, temos amigos, temos pessoas das quais você falou, não tem jeito, esquece, abandona, larga para lá, isso aí não tem mais jeito, sabe, não merece, esse daí não tem conserto, e a gente vai acreditando nessas coisas, mas o maior milagre da salvação, a maior maneira que eu posso honrar a Deus e amá-lo, é dizer, eu não vou desistir do pecador, eu vou lutar por ele, eu vou lutar por ela. Está difícil? Está resistindo? Tem um coração duro? Tem. Mas o Senhor, o meu Deus, Ele é especialista em mudar corações endurecidos. Ele pode mudar essa história. Não desista. Não desista dessa pessoa, ela precisa de você, o amor dela, o amor de Deus precisa alcançá-lo, a salvação precisa atingi-lo, o seu nome precisa ser escrito no livro da vida, e é você que vai ser o instrumento de Deus, para levar a boa palavra, as boas novas de salvação, que vai dizer, o Senhor te liberta, o Senhor muda a tua história, o Senhor muda a tua vida, Ele te dá um novo entendimento, uma nova capacidade de entender, de pensar e de agir. É eu e é você que temos essa responsabilidade. Algo interessante acontece na palavra do Senhor, que eu observei fazendo essa preparação dessa mensagem. E algo interessante, eu achei muito interessante isso. Presta atenção nisso.
A palavra do Senhor nos diz que Jesus falou com Pilatos. Amém? Ele falou com Pilatos, igreja? Sim ou não? Amém? Ele falou com Pilatos. Mas Pilatos foi quem o condenou. Então ele falou com quem o condenou. A palavra fala também que ele falou, obviamente, com Judas Iscariotes. Ele falou com Judas Iscariotes, amém? Foi quem o traiu. Jesus também falou com Judas Iscariotes. Jesus também falou com Anás e Caifás. Foi quem promoveram, instigaram a população, ao povo, a pedir a condenação de Jesus e a crucificação. Mas com eles também, Jesus falou. Falou com todos eles, aqueles que pediram a sua condenação. Mas Jesus não falou com uma pessoa. Jesus não falou com Herodes. A palavra do Senhor diz em Lucas 23, 8 e 9. Ora, quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito e esperava ver algum sinal feito por ele. E fazia muitas perguntas, mas ele não lhe respondeu. Jesus não falou absolutamente uma palavra de tudo aquilo que Herodes se dirigiu a ele, de tudo que Herodes perguntou, de tudo que Herodes queria saber de Jesus, e perguntou, faz um milagre, como que você é, quem é você, de onde você vem, pode me contar a sua origem, tudo ele falou, mas Jesus não deu uma palavra sequer para Herodes. E a pergunta é, por quê? Jesus falou com o traidor, Jesus falou com o instigador, Jesus falou com quem o condenou, mas não falou com Herodes. Por que será? Atos capítulo 12, de 21 a 23, a palavra do Senhor vai dizer, num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e dirigia-lhes a palavra, e o povo exclamava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes expirou. Deus não tem prazer em falar com orgulhoso, com soberbo. Deus não tem prazer em falar com pessoas que desprezam a boa nova de salvação, que se julgam autossuficientes, que dizem que Deus não é necessário, que Deus não basta. Deus não tem prazer nenhum em se comunicar com esses soberbos. Mas a palavra fala que a um coração quebrantado, Ele não resiste. Por isso, jamais tenha um coração assim. Tenha um coração quebrantado na presença do Senhor. Honrar a Deus é retribuir o seu amor no serviço da evangelização, no perdão, na piedade, no compartilhar, no contribuir. Existem muitas e diversas maneiras que você estará honrando ao Senhor com a sua atitude, com o seu comportamento, com a sua maneira de agir e de pensar. Eu quero pensar daqui adiante com a igreja do Senhor. Algumas situações de honra e de desonra. O que a desonra carrega? O que vem junto com a desonra? Com a desonra vem, em primeiro lugar, o ignorar. Você simplesmente ignora. Você ouve e você simplesmente ignora. O texto de Mateus capítulo 23, verso 37, ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Irmãos, presta atenção nesse texto, pode deixar aí, irmãos, esse texto. Olha o que ele diz, Jerusalém, Jerusalém. Quando ele está dizendo Jerusalém, ele não está falando para quem? Ele não está falando para o ímpio. Ele não está falando para aquele que não conhece ao Senhor. Ele não está falando para a Síria, ele não está falando para o Egito, ele não está falando para Damasco, ele está falando para Jerusalém. Quando ele está falando para Jerusalém, ele está dizendo o quê? Eu estou falando para o meu povo. Eu estou dizendo para você
Mas eu falo e você não me escuta, eu falo e você me ignora, eu envio os meus profetas e você nem liga, a palavra deles não é recebida por você, você simplesmente faz de conta que não ouviu, você simplesmente ignora e faz de conta que não é com você. Por quantas vezes muitos profetas subiram em seu altar, nesse altar, e proclamaram a palavra, falaram, embasados na palavra de Deus, e você simplesmente ignorou no seu coração. Jerusalém, Jerusalém, Bibi Jales, Bibi Jales, Bibi Jales, Bibi Jales, ouça a voz do Senhor e não ignore os seus avisos. A desonra carrega o esquecimento. Em Deuteronômio, capítulo 4, verso de número 9, diz: tão somente guarda-te a ti mesmo, e guarda também a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e o que elas não se apaguem do teu coração, todos os dias da sua vida, porém as contarás aos teus filhos, e aos filhos dos teus filhos. Jamais nós devemos nos esquecer dos benefícios e de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Hoje à tarde, hoje depois da escola, um irmão me procurou e ele começou a falar comigo e contar algumas coisas e até pediu que ele quer dar o testemunho. Depois eu vou conversar com a pastora que a gente vai precisar ver sobre essa questão. Irmãos, eu achei muito lindo aquela atitude dele. Ele começou a contar e ele começou a falar, e ele encheu seus olhos de lágrimas, a sua palavra, a sua voz ficou embargada, e ele começava a dizer: como eu estou feliz nesse lugar, como eu estou tão feliz, como minha vida mudou nesse lugar. A minha história mudou, a minha família mudou, esse lugar tem feito tão bem para mim, sabe? Ele falou: olha, tantas coisas que o Senhor tem feito, está vivo na sua memória, ele traz à memória aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, e ele tem sido grato ao Senhor, ele tem dito: como eu estou feliz aqui. Isso é um coração grato, isso é um coração que se alegra. Conversando outros dias com outro irmão, ele diz: pastor, olha, o que vocês precisar, pede para mim, pode falar, pode contar comigo, o que precisar, porque, sabe, eu fui tão agraciado por Deus nesse lugar, tantas coisas boas já aconteceram na minha vida, então, sabe, o que precisar de mim, a qualquer hora, a qualquer momento, sabe, pode contar comigo. É alguém que traz à memória aquilo que o Senhor fez. Guarde no coração. Não perca isso de forma alguma. A desonra carrega consigo a murmuração. Como é triste isso. Como é triste isso. Certamente não darei nomes. Mas um dia a pastora pregou e uma das palavras que ela disse, e ela foi, não me perdoe, não sei se foi a pastora Amélia ou a pastora Lu, comentou sobre isso, acho que foi a pastora Lu, e falou: aqueles que falaram alguma coisa contra os nossos pastores. Algumas pessoas eu atendi, e eles disseram: eu falei mal, eu murmurei. E estava em lágrimas, chorando, e pedindo, se arrependendo, pedindo perdão. Não murmure, irmãos, não murmure. Vocês estão no lugar onde tem pessoas de Deus, pessoas sérias, que em qualquer outro lugar já tinha escalpelado, arrancaram o couro dessas ovelhas, desculpa a palavra, mas aqui tem pessoas sérias, que têm compromisso com Deus, que são fiéis a Deus, que são líderes, que têm responsabilidade com esse rebanho, porque nós sabemos que teremos que prestar conta de cada um de vocês, nós temos essa consciência. Obedeça a voz dos vossos pastores, honre eles, porque você estará honrando o próprio Deus, porque foi Ele que os instituiu, foi Ele que os chamou, foi Ele que os instituiu.
Só para falar de mim, corri 28 anos. Não sei se você sabe disso. 28 anos do chamado de Deus para a minha vida. 28 anos. Eu estou aqui à toa, não. Eu estou aqui porque eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Honre os homens e mulheres de Deus que servem nesse altar. Então não murmure. A palavra em Êxodo, capítulo 14, verso de número 27. Até quando sofrereis esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que eles fazem contra mim. Aí você fala, não pastor, mas está falando de Deus. Se é Deus que instituiu a autoridade, você está reclamando de quem? De quem instituiu. Ok? É de quem instituiu. E a palavra ela é clara, quando ela está dizendo, olha, até quando sofrereis? E muitos têm sofrido por isso. Muitos têm sofrido por causa da murmuração. Amados, em nome de Jesus, eu vos suplico, guarde toda a palavra ruim no seu coração. Não coloque para fora. Apenas entregue para o Senhor. Se você tem alguma dúvida no seu coração, se há algo que talvez te incomoda, você fala, Senhor, eu lanço para o Senhor. Eu lanço para o Senhor, mas não murmure, porque o prejuízo é teu. É teu somente. Somente teu. E você vai prestar conta disso. Mas vamos falar de coisa boa? Porque o clima ficou pesado, né? Vamos falar de coisa boa. Sabe por quê? É porque é necessário falar. Mas eu posso dizer com toda segurança, e creio que também os pastores corroboram comigo, de que nós temos uma comunidade de fé maravilhosa. Temos um rebanho maravilhoso. Vocês são servos amados, que amam o Senhor, que são obedientes, que são fiéis, e isso alegra o nosso coração. Nós temos uma alegria muito grande em servir ao reino, servindo a PIB Jales. É uma alegria muito grande estar com os irmãos, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que o que a honra carrega, o que vem com a honra, carrega a alegria de replicar aquilo que recebeu. Em João 4, 28, a mulher samaritana, a palavra do Senhor diz que a mulher deixou a vasilha com água junto ao poço, correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver o que o homem disse, tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado e para vê-lo. Então, como a pastora sempre tem dito, para que essa construção, para que esse monte de ferro, para que isso? Então, acho que é para ostentar, não é para ostentar, é porque nós queremos ver esse lugar cheio, e não é cheio de 5.000, nós queremos é ver 15.000, é fazendo 3 cultos de 5.000, nós queremos muito mais, é muito além do que você pode imaginar. Aquilo que Deus tem para esse lugar. Você está achando 5.000 pouco? Muito. Eu estou pensando em 15. Eu estou pensando em 3 cultos que nem a gente fazia na Rua 4. 3 cultos de 5.000 é 15. Amém. É muito mais do que você pode imaginar. O que a honra carrega? Ela carrega a alegria de corresponder. Quando a palavra de Deus está dizendo que Deus amou de tal maneira seu Filho, Ele nos entregou. Existe uma expectativa no coração do Senhor, aguardando que nós pudéssemos corresponder a tudo aquilo que Ele nos ensinou. Por isso que ele diz em João 15:10, se guardardes os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então ele espera e fica com expectativa de que, aquela expressão que a pastora usou, dos anjos que ficam olhando, com expectativa de ver e prescrutando o que a gente está fazendo aqui embaixo. O Senhor Jesus também fica olhando e ouvindo.
o meu servo, a minha serva, guardou a minha palavra. Ela guardou a minha palavra, ele guardou a minha palavra. E eu fico pensando como Jesus se alegra, dizendo: olha, ele negou, ele disse não a uma proposta indecente, a um empresário que recebeu uma proposta indecente. Ele diz: não, eu não posso, porque eu tenho um princípio, porque eu tenho a palavra, e eu não posso fazer isso. Jovens, vocês que estão aqui, às vezes vão ter um relacionamento com pessoas de lá de fora, e a pessoa diz: prova o seu amor, não é assim? Prova o seu amor, deita comigo. Vamos falar meio esclarecido aqui, não é assim? Mas você não vai fazer isso, porque você vai dizer o seguinte: eu tenho um compromisso, primeiro com meu Deus. Antes de te amar, eu amo meu Deus, e por isso eu vou resistir a essa proposta indecente. Eu não aceito, porque eu tenho princípios da palavra, eu guardo a palavra. O Senhor Jesus está ouvindo a tua resposta, o que você vai dizer, o que você vai falar. Ele fica aguardando. Será que ele vai cumprir? Ele vai obedecer a minha palavra, ou ele vai resistir a essa tentação do inferno? Ele aguarda você cumprir os seus mandamentos. Aí você vai dizer: eu tenho o princípio, eu guardo a palavra, e por isso eu não aceito essa proposta, eu rejeito, porque eu tenho a Cristo. Em quarto lugar, a honra, ela carrega a alegria de contribuir. Não é só contribuir, irmãos, não é só contribuir. É interessante que quando eu estava preparando essa mensagem, eu quero ler o texto primeiro, 2 Coríntios 9, 7, e ele diz: cada um dê, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Irmãos, a palavra do Senhor é tão tremenda, que o Senhor fica olhando como você entrega. É por isso que aquelas moedinhas que a mulher falou, aquelas moedinhas valeram mais do que, muito mais, do que quantidades enormes de dinheiro que foram depositados lá no gasofilácio. Porque Ele olha o coração, é disso que Ele está vendo. E foi interessante que quando eu estava preparando essa mensagem, hoje à tarde, e pensando nela e orando, eu recebi uma mensagem, e de uma irmã, com uma situação, precisando de algo, e de uma situação que estava precisando, e ela pegou e: pastor, desculpa, mandar essa mensagem tal, questão de água, de luz e coisas lá que ela estava precisando, por favor, você pode me ajudar? E eu me alegrei, porque eu estou falando disso, e o Senhor me deu a oportunidade de não apenas falar, mas viver o que eu prego. E na mesma hora eu já encaminhei o Pix para ela. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Alegria de contribuir, alegria de falar, alegria de compartilhar, alegria de entregar e falar: o Senhor tocou no meu coração, o Senhor está me dando essa oportunidade. E nós temos aí a oferta do dia 30. Sabe, não faça isso com peso no seu coração. Não faça isso com peso. Se o teu coração não está nisso, me perdoe, pastora, se você não está nisso, se é só dinheiro por dinheiro, guarda para você, talvez você vai precisar de mais, porque Deus não precisa. Mas se você está com alegria no teu coração, irmão, mas faça isso, venha com alegria. Não sei se vocês lembram de um vídeo que correu há uns anos atrás, irmãos nossos lá da África, quando eles vinham ofertar, vocês lembram desse vídeo que passou? Muito, o pessoal pulava, o pessoal dançava, o pessoal se alegrava, o pessoal pulava no momento de contribuir, porque ele disse: o Senhor primeiro me deu, eu tenho, eu posso entregar, mas até o que você não tem, Deus pode colocar na tua mão para ver a tua fidelidade, para saber até onde você pode contar. Então, queridos, faça isso com amor, com alegria. Faça isso com a alma, não faça isso por pesar, porque o Senhor não se alegra disso. Para concluir, a palavra do Senhor nos diz: honre ao Senhor, amando, servindo, porque o Rei está às portas. O Senhor dos Senhores se aproxima e espera encontrar uma noiva preparada, que deseja ver o noivo.
Eu quero encerrar com Apocalipse capítulo 1, verso de número 4 em diante, que diz: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do cétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele, portanto, sejam glória, domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até o mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Rei dos Reis se aproxima. Igreja, esteja pronta. Igreja, não fique perdendo tempo com murmuração, com falatórios, com intrigas, com divisão. O Rei se aproxima, o Rei vem, o Rei está pronto. Igreja, esteja preparada. Ele quer uma igreja santa, pura, imaculada, sem ruga, para subir com Ele. Esse é o povo que vai herdar a terra prometida. O céu, a nova aliança está prometida para aqueles que creem. Esse é o povo. O que é que nós vamos fazer com tudo que a gente tem? A gente sabe que não vai levar nada, mas nós vamos levar tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você abriu mão, tudo aquilo que você entregou de coração, tudo aquilo que sem reservas você disse: eu estou fazendo, mas eu sei que eu não estou fazendo, não é para PIB, Jales, você está fazendo para o reino. O reino é maior. O reino é maior. Então você precisa ter um coração totalmente livre para glorificar o Senhor e para reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele quer nos achar com um coração que esteja honrando Ele, honrando e amando Ele, e dizendo: Senhor, eu faço porque eu amo. Você não precisa e você não pode fazer porque você tem que receber algumas vezes mais, porque você vai fazer para receber em troca, mas você vai vir aqui para amar o Senhor e entregar o seu melhor. Nós estávamos ontem num momento de comunhão, o nosso distrito teve o nosso tempo de confraternização, e foi um tempo muito especial. Nós fizemos aqui na igreja, no pátio da igreja, e a gente se alegrou muito, porque a gente foi conversar, e eu fui falar com uma pessoa que estava ao meu lado, eu não a conhecia, perguntei quem era, e ela disse: não, é a primeira vez que eu venho aqui, eu nunca vim aqui. Irmãos, numa festinha de comunhão da nossa congregação, nosso distrito, tinha uma pessoa a falar: primeira vez que eu vim aqui, ela vinha aqui, nós acolhemos ela, veio aqui e já ouviu falar de Jesus e compartilhou conosco, estava ali no tempo de comunhão e nós podemos conversar com aquela pessoa e foi algo tremendo e poderoso. Não sei se ela está aqui hoje, está aqui à noite, não sei se veio na igreja, está aqui você? Eu não a vi, mas acho que não está. Mas é assim, toda oportunidade. Eu estava conversando com outro irmão da célula, ele falou: pastor, a gente está se reunindo, aí a gente faz um churrasquinho, e nesse churrasquinho de comunhão, a gente tem oportunidade para convidar pessoas, e tem ido pessoas novas, tem ido pessoas que estão indo lá pela primeira vez, que a gente convidou para o churrasquinho. Não é só churrasquinho, irmãos, todo lugar, toda oportunidade, é uma oportunidade de você falar do amor de Jesus, convidar alguém para trazer para a igreja, para conhecer, para que essas pessoas possam retribuir esse grande amor, que essas pessoas possam encontrar o amor verdadeiro de Jesus por cada uma delas, porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é crer em Cristo, como seu único e suficiente Salvador. Amém? Você pode se colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça, curva a sua fronte e vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, porque temos recebido da tua parte este grande amor. Um dia, o Senhor tocou em nosso coração e nós podemos receber essa dádiva bendita, porque um dia as escamas dos nossos olhos caíram e nós podemos ver o teu amor, reconhecer a tua graça, reconhecer a tua salvação que está em Cristo Jesus. Obrigado por tão grande amor revelado a cada um de nós. Nós somos gratos ao Senhor, Pai de amor. Mas o Senhor conhece quantos estão aqui nessa noite e que talvez nunca tomaram essa decisão e nunca entregaram as suas vidas ao Eterno e reconheceram Ele como seu único e suficiente Salvador. E que em nome de Jesus o teu Espírito se mova para tocar em vidas nessa noite e promover salvação, porque somente o teu Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente o teu Espírito. Por isso faça isso, Senhor. Derrama da tua graça, visita as vidas nessa noite. Ó Deus, que haja um mover de amor para a salvação, para a transformação de almas, em nome de Jesus. Continue com a tua cabeça curvada, e eu gostaria de me dirigir agora a todos vocês que estão aqui, e que nunca tomaram essa decisão, nunca reconheceram e nunca retribuíram esse amor de Deus, que entregou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Se existe alguém aqui que nunca tomou essa decisão, faça isso. Levante uma das suas mãos. Aonde você está? Aonde você está? Levante uma das suas mãos, dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus, eu reconheço Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Alguém mais? Levante uma das suas mãos. Onde você está? Dizendo: eu quero retribuir esse amor, eu quero reconhecer, eu quero receber esse amor de Deus sobre a minha vida. Alguém mais? Levante uma das suas mãos aonde você está, porque o Senhor te convida, o Senhor te chama, o Senhor toca em você nessa noite e quer alcançar vidas aqui, em nome de Jesus. Alguém mais que deseja tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus? Entregue a sua vida. Alguém mais? Levante uma das suas mãos. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Não se demore. Cristo vem. O Cristo vivo está às portas. Ele chama a sua igreja. Ele chama a sua igreja. Ele traz salvação. Ele traz libertação. Ele traz transformação. Em nome de Jesus. Alguém mais? Se você está aí, erga uma das suas mãos. Tome essa decisão em nome de Jesus. Quero convidar essas pessoas que levantaram as mãos, por gentileza, mais um passo de fé. Vem até a frente. Te gostaria de orar com você em nome de Jesus. Alguém mais? Senhor que levantou a mão, o senhor quer vir aqui para frente? Vem para frente, te gostaria de orar com o Senhor. Pode vir. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor o louvor e a majestade. Amém? Glória a Deus.